Muito bom. Então, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos depois fazer a nossa prece. E, enquanto isso, os nossos amigos vão entrando, vão pedindo acesso à nossa reunião. Então, vamos lá. Do livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos ler o item 8, a virtude. Quando o espírito de François Nicolas Madeleine traz para nós o pensamento e a reflexão sobre a virtude, dizendo: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao labor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim, compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita esqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho.
Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia eles se hão de redimir. Então, no dia de hoje, na manhã de hoje, após essa leitura do Evangelho, eu convido todos a recolher na intimidade da sua casa interior, nos seus pensamentos, serenizando os sentimentos e permitindo que possamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, Jesus, nosso Senhor, Mestre de nossas almas. E unidos neste pensamento, neste sentimento, nós rogamos a Jesus que esteja entre nós no dia de hoje, inspirando nosso irmão, nosso amigo, Dr. Carlos Bastos, que a sua palavra esclarecedora possa enriquecer a nossa alma, aproximar-nos do real objetivo da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de todos aqui presentes, seu Eurípides Barçanufo, tio senhor Mariano, abençoe o nosso lar, abençoe todos nós. E iniciamos a nossa pequena reunião do dia de hoje. Que o nosso encontro possa ser de luz e de muita paz. Que assim seja. Uma alegria, uma satisfação muito grande receber todos vocês aqui. Hoje nós temos o Dr. Carlos Bastos, que trouxe para nós um tema muito interessante, que é falar sobre a vida de um homem extraordinário, né? Que tornou-se, que foi um marco e é um marco para todos nós, principalmente na história do Espiritismo, na história da relação do homem para com o divino, e onde nós, após o trabalho dele, nós pudemos e ainda podemos, né, penetrar no mundo espiritual maior, superior, e com compreensão lógica de tudo que nos cerca, abrangendo assim o real objetivo da vida, da alma e das experiências que nós estamos vivendo aqui neste mundo material. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. O Instituto Espírita Allan Kardec de Maui te acolhe e te abraça com muito carinho, te recebe com uma alegria imensa, uma satisfação extraordinária. E pedimos que você fique muito à vontade entre nós, um grupo de irmãos, de amigos interessados naquela proposta sincera de transformar hábitos, velhos hábitos, em novos hábitos, de uma forma mais lógica e mais acessível e compreensível, sabe? Consciente de si mesmo. Então, fique muito à vontade. Gostaríamos que você fizesse uma pequena introdução de você mesmo, da sua pessoa, para que todos possam aproximar ainda mais do seu pensamento, do seu coração, dos seus sentimentos, do objetivo que você traçou para você mesmo, sabe? E que seja exemplo para todos nós, tá bom?
Um grande abraço e fica muito à vontade, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Paulo. É uma alegria muito grande a minha estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Pretendo apresentar aqui o resultado das pesquisas com relação à vida de Rivaio, antes de se tornar Kardec. Eu agradeço muito a gentileza de me chamar de doutor, mas, de fato, eu não tenho nenhum doutorado, né? Sou engenheiro aposentado da indústria de telecomunicações e, desde que me aposentei, já há cerca de 3 anos, tenho me dedicado integralmente à pesquisa da história do espiritismo, né? Então, a historiografia espírita era muito pobre. Embora a história fosse rica, nós não conhecíamos muitos detalhes, não tínhamos muitas informações sobre todo esse período que nós chamamos de codificação. Para resumir, né, muitas pessoas não gostam do termo codificação, mas abrangendo o período de 1856, quando Kardec começou a preparar o Livro dos Espíritos, até 1869, quando ele desencarnou, nós chamamos, então, de codificação. Então, eu sou presidente ainda do Centro Espírita Amor a Jesus, na cidade de Jacareí, interior de São Paulo, já há quase 20 anos, mas, depois de me aposentar, como falei, me voltei ao estudo da historiografia, principalmente no momento inicial, para a identificação dos médiuns que contribuíram com Kardec para que ele preparasse as obras fundamentais, os demais opúsculos, que às vezes não são nem muito conhecidos, né, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, a viagem espírita, além da própria revista espírita. Então, os médiuns, né, nós não sabíamos, falava-se das irmãs Bodin, mas quem eram as irmãs Bodin, qual a idade delas, Celina Jafé e tantos outros. Então, isto foi a nossa atividade inicial. E estamos disponibilizando todas essas pesquisas, seja na forma de e-books, na forma de monografias, ou simplesmente na forma de publicações, na rede social Facebook. Então, vocês podem acessar facebook.com/História do Espiritismo. Tudo que nós pesquisamos está lá. E o que nós pretendemos compartilhar hoje então, o aspecto da vida de Kardec. Quando Rivaio, nós vamos mostrar, né, esse personagem com toda a sua humanidade. Nós não vamos falar do período Kardec, quando ele já se dedica integralmente, né, quase 20 horas por dia, dormia muito pouco, né, como nós vemos nos manuscritos, nas cartas que agora estão disponíveis no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas ele dormia muito pouco e se dedicava integralmente ao espiritismo. Mas nós pretendemos aqui apresentar, então, o período anterior. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok? Bem, CSI é a sigla que nós utilizamos para identificar o nosso trabalho, que é a investigação das sessões mediúnicas da codificação. Nós fizemos um paralelo exatamente com esse seriado norte-americano, porque é um trabalho de investigação. Às vezes nós tínhamos muito poucas informações, muito poucos detalhes, para podermos chegar, né, à conclusão sobre uma determinada pessoa, um determinado médium, um determinado espírito, né? Então, sobre as irmãs Bodin, nós tínhamos apenas alguns endereços. E, através desses endereços, né, onde elas moraram, que foram revelados por Kardec, seja em obras póstumas, seja na própria revista espírita, nós fomos juntando, né, as peças para conseguirmos a identidade delas. Uma se chamava Catherine Caroline Bodin e outra Pelagie Bodin, e não Julie Bodin, como muitas pessoas imaginavam, né? E não eram crianças, não eram adolescentes, já tinham 28 e 30 anos cada uma. Só para dar um exemplo do que nós desenvolvemos nesse trabalho. Nós vamos agora falar, então, em cerca de 45 minutos. Aliás, eu peço ao Paulo, se eu estiver extrapolando o tempo, né,
para que me avise, porque o meu celular pifou hoje e eu não tenho aqui nenhuma noção de quanto tempo eu já gastei, tá bom? Pode deixar, nós avisaremos. Olha, agora eu fiquei com o doutor, eu vou continuar com o doutor. Nós temos a presença da Elza Rossi. Uma alegria muito grande, Elza, te receber entre nós, viu? Pode continuar, doutor. Tá bom, então. Então, para nós, Rivaio, ou Kardec, né, foi um espírito de segunda ordem com naturais imperfeições humanas. Né? Claro, espíritos puros não precisam reencarnar novamente, por isso que colocamos Kardec como de segunda ordem. Mas ele foi o principal responsável pela integridade da doutrina espírita. Isso porque eu sempre ilustro com o caso de D'Ambel. D'Ambel foi um médium, foi secretário de Kardec, foi também vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi o médium de Erasto. Então, todas as mensagens que nós encontramos na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns e também em outros opúsculos, Erasto sempre trouxe a sua mensagem através do médium chamado D'Ambel. Só que D'Ambel, por volta de 1865, ele acabou saindo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, acabou se tornando um dissidente. Toda a sua contribuição anterior, claro, é muito valiosa, mas ao sair, ele está completamente irreconhecível. Desculpa, deixa eu tomar um gole d'água. Ele está completamente irreconhecível. Ele funda, o senhor D'Ambel, um jornal chamado L'Avenir, o Futuro, e ele traz várias mensagens, inclusive de Erasto, mas este Erasto não é nem um pouco parecido com aquele Erasto que nós encontramos com mensagens muito importantes em O Livro dos Médiuns. Portanto, fora da supervisão do mestre Kardec, nos parece que muitos espíritos, ou melhor, muitos médiuns, né, muitos espíritos encarnados, acabaram tendo uma posição que não correspondia ao que o espiritismo necessitava. Então, Kardec foi este responsável pela integridade, às vezes corrigindo informações dos espíritos, às vezes fazendo uma avaliação muito precisa dessas informações, para que nós tivéssemos a doutrina espírita como a conhecemos hoje. Mas passando, então, à biografia de Rivaio. Aqui nós temos o registro de nascimento dele, né, de 1804. No nosso site, qualquer um pode encontrar o link onde se encontra o registro de nascimento. Todas as informações que nós colocamos no site, nas monografias, têm um link. E esse é o grande diferencial, já que em rede social qualquer um pode escrever qualquer coisa, mas todas as nossas publicações estão acompanhadas da fonte primária, onde a pessoa pode checar lá no cartório de Lyon, no caso, e obter uma cópia desse registro de nascimento. Aqui nós temos o registro de nascimento de uma irmã de Kardec, que o movimento espírita até há pouco tempo desconhecia. Kardec teve 3 irmãos. Uma irmã mais velha e um irmão mais velho, que acabaram desencarnando antes dele nascer, mas depois teve, em 1806, 2 anos após o seu nascimento, de Rivaio, o nascimento de Isouro, que é a irmã mais nova de Rivaio. Pouca gente tinha conhecimento disso, mas nós trazemos aqui o registro de nascimento dela. Ela nasceu em Lyon, tal qual Rivaio, e tanto Rivaio quanto os pais e os irmãos viveram a maior parte do tempo em Bourg-en-Bresse.
Eles não viveram em Lyon. Kardec nunca viveu em Lyon, como às vezes também encontramos equivocadamente nas suas biografias. Ele viveu em Bourg-en-Bresse, que é uma cidade próxima a Lyon. Aqui, Beauvais e Marboz são cidades. Beauvais, onde estava o pai de Kardec quando Isolde nasceu, Marboz, a cidade da avó, da mãe de Rivaio. A única informação que nós tínhamos até pouco tempo sobre a passagem de Rivaio por Yverdon, no colégio lá de Pestalozzi, no castelo de Pestalozzi, era esta fonte na Revista Científica e Moral do Espiritismo, de julho de 1924. Obviamente que temos outras biografias, se não me engano, o próprio Henri Sauce menciona que Kardec estudou lá com Pestalozzi, mas faltava a fonte primária para que nós pudéssemos ter a certeza. E a única fonte que existia é esta que encontramos na Revista Espírita, na Revista Científica e Moral do Espiritismo, mencionando registros lá de Yverdon. Bem, fomos buscar, na verdade, não nós, mas um site católico que também pesquisa Rivaio, infelizmente com outro objetivo, né, com o objetivo de denegrir o mestre, mas, de qualquer forma, eles também trazem informações relevantes. E como nós sabíamos, através daquele documento, daquela revista, que existia esse cadastro, foi lá em Yverdon que nós temos, na situação dos cidadãos do Reino da França, que obtiveram novos cadastros, a presença aqui tanto da mãe de Kardec quanto de Rivaio. Aqui nós temos a presença dela aqui, Marbès, talvez um equívoco, ela é de Marbos, né? Jeanne Louise Rivaio. E encontramos em outros documentos a presença do próprio Rivaio. Nós vemos aqui destacado nesse retângulo em vermelho, na primeira linha, a mãe de Rivaio, que tinha 46 anos, e logo abaixo o filho, que está aqui como Denisard Léon, né, com 14 anos, mas fazendo todas as contas, corresponde a este, sim, a mãe e o próprio Rivaio, vivendo, então, entre abril e junho de 1819, é a data desse documento, portanto, desde 1819, vivendo com certeza em Yverdon. Mas nós descobrimos também outro documento em que nós temos declarado nele que já estavam há 3 anos vivendo em Yverdon. Portanto, provavelmente, Rivaio e a mãe, que foram apenas os dois que estiveram na Suíça, em Yverdon, chegaram lá por volta do final de 1815. E aqui nós temos a data do retorno à França, de 1820. Então, segundo aquele site católico, sem mostrar mais evidências, Rivaio foi matriculado na escola de dezembro de 1815 até 1817. Então, ficaria a pergunta, o que teria feito ele de 1818 até 1820? Nós não sabemos disso, nós sabemos apenas que ele retornou à França e nós temos também dados a partir de 1822, quando ele se instala em Paris, na Rua Arp. Mas, então, de 1817 até junho de 1820, nós não sabemos exatamente o que teria feito Rivaio em Yverdon. E depois de 1820 até 1822, também é outro hiato que nós temos na biografia de Rivaio. Do período de 1824 a 38, ele escreve vários livros, participa de inúmeras sociedades. Todavia, tribulações parecem ter acontecido, como nós veremos em instantes. Mas, retornando um pouco no tempo, quando ele volta da Suíça, de Verdun, para Paris. Em 1825, ele funda uma escola de primeiro grau e depois um pensionato. Então, aqui nós temos várias imagens, né, que mostram
que ele tinha essa escola de primeiro grau já a partir de 1825, que é a primeira imagem no alto da tela. Um pouco abaixo à esquerda, nós temos um pensionato para meninos que ele tinha na rua Vaugirard, número 65. E depois, ou melhor, ainda nesse período em que ele tinha essas duas escolas, na verdade, ele teve a escola de primeiro grau, depois teve o pensionato para meninos. O pensionato para meninos ele fica com ele até até o final de 1840. Depois, até 1842, vai ter um outro diretor. Kardec aparentemente trabalha com ele e depois não tem mais nenhum vínculo com esse instituto, com esse liceu polimático. Mas, em 1830, que é mais ou menos a época que ele começou com esse liceu, ele tem uma audiência com o próprio rei, que é o rei Luís Filipe I da França, e nós encontramos nesse jornal da época o seguinte, vamos ler aqui: no dia da audiência que o rei concedeu à delegação de chefes de instituições e mestres de pensão, um deles, o senhor Rivaio, apresentou à sua majestade algumas considerações sobre a instrução pública. Então, Rivaio tinha um certo prestígio, já em 1830, era bem jovem ainda, 26 anos, incompletos, e já teve participou de uma audiência com sua majestade na França. E aqui, em 1831, é quando ele funda realmente o Liceu Polimático, já na Rua de Sèvres, número 35. Vai mudar da Rua Vaugirard para a Rua de Sèvres. Então, nós temos todo o regulamento geral daquela instituição, conforme mostramos aqui. E uma curiosidade nesse mapa é o endereço. Nós podemos ver aqui no canto superior direito um mapa da época em que Rivaio teve o instituto. É este quadrado aqui, ou esse retângulo aqui. Esse quadrilátero, E nós temos, neste outro mapa, que já é mais recente, da época de 1857, a construção de uma igreja. Apenas como curiosidade, Kardec, depois que vendeu o Instituto, na verdade, ele alugou o espaço e lá instalou o Instituto. Depois vendeu o Instituto, mas o espaço continuou pertencendo à igreja, aos jesuítas. E depois, no início em meados de 1850, da década de 1850, foi construída a igreja, que é a igreja de Santo Inácio, conforme nós vemos aqui. Nós vemos aqui e também imagens da época e imagens de hoje. E aqui nós podemos ter uma ideia, para aqueles que eventualmente visitarem Paris, onde efetivamente se localizava o Liceu Polimático, o Instituto Rivaio, da Rua de Sèvres. Aqui do lado esquerdo, nós colocamos também uma monografia que encontramos recentemente, de 2019, e nessa monografia nós temos o dia a dia da escola, contada por 2 alunos. Na verdade, o autor não é espírita e não trata de espiritismo, mas sim do dia a dia daquela escola. Nós fizemos a tradução de toda essa monografia, está disponível no nosso site. Vamos apresentar aqui alguns poucos detalhes do que encontramos lá, mas tem muita coisa interessante para aqueles que gostam de história. Esta é a fachada da época, ou melhor, a fachada atual, e nós podemos ver a entrada da igreja aqui à esquerda e a porta do Instituto Rivaio à direita. É claro que agora nós temos um shopping comercial, um mall, como dizem, e também uma faculdade dos jesuítas na parte superior. E a igreja não é uma igreja convencional, como nós costumamos ver, mas ela tem uma entrada por esse prédio, por esse mall.
E aqui nós temos alguns professores que trabalhavam no Instituto Rivail, o senhor Payan, o senhor Biot, o senhor Pouillet, o senhor Lurman. São professores que a biografia é facilmente encontrável na internet. E aqui, um pouco mais abaixo, nós temos a grade curricular, né? Podemos ver que se ensinava lá de segunda a domingo, começava às 8 horas da manhã e terminava às 3, e com uma atividade ainda às 3 da tarde do domingo. Podemos perceber também os cursos ministrados por Rivail, um curso de física, outro curso de geografia, matemática e cosmografia, e também um curso de leitura dirigida. Bem, continuando então, eu estou apresentando a biografia aqui de Kardec de forma cronológica. Então, em 1832, ele se casa, enquanto ele é fuzileiro do Exército e cabo da Guarda Nacional, que ele é cabo desde 1831. E a mãe desencarna em 1832. Essa é outra informação recente desse ano, que também foi encontrada. Aliás, essa informação foi encontrada pelo colega Charles Kempf, lá da França. E aqui nós temos o extrato do registro de casamento, onde vemos essa profissão de Rivail como soldado. Mas podemos ver aqui que no contrato de casamento e também na certidão de casamento reconstituída, que são as imagens acima, à esquerda e à direita, nós temos a profissão como chefe de instituição. Então, ele foi realmente um soldado, ele estava de licença e a sua atividade principal era chefe de uma instituição. Mas ele participou da Guarda de Paris, da Guarda Nacional. E nós vemos aqui esse certificado de 1832, ele, Rivail, né, Hippolyte Léon Rivail, como caporal, ou seja, como cabo, e a eleição foi em 24 de maio de 1831. A pergunta que ficava é, se em 1832, quando ele se casou, ele participava da Guarda, ele participou da Rebelião de Junho? A Rebelião de Junho, nós podemos comentar sobre ela, mas ela está retratada, né, naquele filme Os Miseráveis, de 2012, e isso aconteceu quando Rivail provavelmente estava em Paris. Como ele era um chefe de instituição, nós não acreditamos que ele tenha participado, nem da Rebelião de Junho, nem do cerco a Antuérpia, porque, como nós dissemos, ele estava em 1832, licenciado do Exército. Aqui nós temos a liberação, né, a baixa de Rivail do serviço do Exército. Como curiosidade, aqui no canto inferior direito, nós temos algumas características físicas de Rivail, né? 1,69 m de altura, cabelos e sobrancelhas castanhos, assim como os olhos, testa alta, nariz reto, boca tamanho médio, queixo redondo e rosto oval. É assim que nós temos nesse certificado do serviço do Exército, nessa baixa do Exército. Mas quando nós vamos ver os detalhes dos serviços que estão nesta parte aqui, nós vemos que ele não participou realmente de nenhum conflito armado, e nem do cerco de Antuérpia, que aconteceria, então, em 22 de dezembro de 1832, no cerco que a França ajudou a manter a independência da Bélgica. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas foram as análises que nós fizemos para mostrar que Kardec não participou realmente de nenhuma campanha, nem da campanha dos 10 dias, nem do cerco a Antuérpia. A campanha dos 10 dias aconteceu em agosto de 1831, quando a França defendeu a Bélgica contra a Holanda. E nem da Revolução de Junho, em Paris,
de 5 a 6 de junho em Paris, embora ele estivesse lá, porque ele participa de reuniões das sociedades que ele frequentava e era associado, como a Sociedade da Educação Nacional. E não fez também parte do cerco a Antuérpia em dezembro daquele ano. Em 1834, o pai morre, não morre na Espanha. Essa é uma informação também equivocada, né, que às vezes nós encontramos em algumas biografias de Kardec, mas ele morre em 1834, mas não na Espanha. E ele deixa tudo o que ele tinha para uma outra mulher, que nós já identificamos quem é, mas não sabemos qual o relacionamento que ele tinha que o pai de Kardec tinha com essa mulher, Marie Lavour. Né? E é nesse mesmo ano que Rivaio procura a tia, tinha uma tia rica, e naquelas cartas que nós comentamos, que agora estão disponíveis no site da Universidade de Juiz de Fora, nós conhecemos da visita que Kardec fez à sua tia. Em 1835, ele empresta 100 mil francos ao cunhado e, infelizmente, ele tem que entrar na justiça para reaver esse dinheiro, né, para que essa dívida fosse cobrada judicialmente. E 6 mil francos era bastante dinheiro na época. E nós mencionamos isso porque Kardec vai enfrentar algumas dificuldades financeiras, como veremos daqui a pouco. Antes, porém, em 1837, ele vai a Londres fazer uma propaganda da sua instituição, né? Sai aí no The Morning Post. Nós vamos ler rapidamente o que está nesse anúncio que ele faz. Esse anúncio está no Morning Post de 16 de setembro. Educação francesa, senhor Rivaio, diretor da famosa instituição de jovens conhecida como Liceu Polimático de Paris, número 39, Rua de Sèvres, tem a honra de informar as famílias inglesas que gostariam de enviar seus filhos à França que ele está em Londres por alguns dias. Ele dará aos pais toda a informação de que necessitam e as recomendações mais respeitáveis sobre a educação dada nessa instituição, uma das mais belas de Paris, e onde os jovens estrangeiros são mais capazes de progredir rapidamente na língua francesa em todas as ciências práticas. Ele se encarregará de levar a Paris os jovens que serão confiados a ele. Entre em contato com o senhor Rivaio e aí dá o endereço. Então, a vida de Kardec, né, até agora, ela é toda voltada à educação. Ele está escrevendo livros para a educação, ele escreve livros de matemática, depois de gramática, ele ensina em colégios, nesse liceu polimático, mas de 39 a 45 ele não escreve mais nenhum livro, volta a escrever só de 46 a 1850, mas novas dificuldades vão aparecer após o fechamento do pensionato. Em 1839, um pouco antes do fechamento, ele cria um banco de trocas com o senhor Lachatre. A ideia era desenvolver o comércio. E quando da morte da tia, lá em 1841, é aquela mesma tia que nós mencionamos há pouco que ele havia visitado na época mais ou menos da morte do pai. Ele diz das suspeitas nesse manuscrito que nós colocamos à direita, que talvez ele não fosse filho de seu pai. Provavelmente porque o pai aparentemente havia abandonado, pelo menos não estava presente no casamento, e desencarnou depois relativamente pobre, né? E deixando o pouco que tinha a Marie Lavour. Mas é claro que Kardec diz também nesse manuscrito que ele poderia demonstrar que era filho do seu pai e nós temos o reconhecimento no próprio registro de nascimento. E essa questão está sendo levantada aqui nesse manuscrito porque Kardec teria probabilidade
de ter algum valor da herança da tia, que era bastante rica. Mas, no final, realmente não sobrou nada para ele. Em 1840, que ele transfere o Liceu Polimático para Pitolé. Não é em 1850, como também encontramos em algumas biografias, e ele demora para receber esses valores. Aqui nós relacionamos várias cartas, nós obviamente não temos tempo para falar sobre todas elas, mas todas estão disponíveis no portal Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessas cartas, ele fala da morte da tia, dessa tia que mencionamos há pouco, que é a tia Reine, da sua ida a Axgrano, que em francês é Aix-le-Chapelle, ou Aachen em alemão. Ele vai com o tio, infelizmente, é viciado em jogo e vai acabar arruinando a família. Kardec, como matemático, talvez pensasse que poderia ajudar o tio de alguma forma. Nós temos também o desencarne de Louise, que é a filha adotiva do casal Rivaio, né? Não sei o quanto que o movimento espírita aí dos Estados Unidos conhece esses detalhes, né? Mas Kardec teve uma afilhada ou uma filha, nós não sabemos ainda exatamente, porque as únicas fontes de informação são essas cartas que Rivaio trocava com Amélie, e Amélie trocava com ele e também com os seus pais. E temos o fechamento do pensionato, aquele na Rua de Sèvres, e a abertura de um pensionato para meninas e também de uma escola de comércio em 1844. Aqui é uma litografia da sala de jogos, lá em Aachen, né, onde provavelmente o tio de Rivaio esteve, e Rivaio o acompanhou. Em 1845 é quando a pequena Louise desencarna, provavelmente com 8 a 10 anos. O tio é roubado por Heloíse, que provavelmente é um relacionamento do tio, conforme uma carta de 1846, que é o que nós mostramos aqui, o manuscrito com a letra de Rivaio. Em 1848, aqui é uma curiosidade, né? Não tem a ver diretamente com o Espiritismo, porque Marx publica o Manifesto Comunista, em 1847, que é esse que nós temos à esquerda. Mas também, recentemente, foi encontrado um manuscrito do próprio Marx, num site de leilões. Aliás, o manuscrito foi arrebatado por 160 mil euros, e no verso desse manuscrito nós encontramos essa revelação do que Marx pensava do espiritismo, né? Ele diz que detestava o espiritismo. Esta está nesse manuscrito, nós tivemos acesso do site de leilão, fizemos esse trabalho de verificar no verso, porque no site do leilão estava apenas a parte da frente, mas conseguimos. E no site do leilão estava, obviamente, a transcrição completa, mas nós trazemos aqui ele dizendo sobre o espiritismo que eu detesto. Uma curiosidade apenas sobre Marx. Em 1849, Kardec, ou melhor, Rivaio, né, faz uma hipoteca de 10 mil francos, então mostrando aí realmente as dificuldades financeiras que ele tinha, né? Aquele empréstimo de 6 mil francos, nós já falamos que era bastante dinheiro à época, né? 100 mil francos também não era pouca coisa. Depois ele faz uma outra hipoteca de 18 mil francos em 1858, de 11 mil francos em 1861. Então, a vida financeira de Rivaio e depois de Kardec nunca foi fácil. Em 1849, praticamente ele vai fechar a escola, ou melhor, o pensionato de meninas e a escola de comércio fecha no final de 1849, e ele trabalha como uma espécie de contador e tesoureiro de um teatro, que é o Teatro de la Saman Comics. Nós temos aqui na parte superior, né, onde localiza esse teatro, e aqui embaixo, à esquerda,
a evidência de que realmente Denisard, que era como ele se identificava quando trabalhava no teatro, com a sua função de tesoureiro ou contador. Ele também trabalha e mora também em outro teatro, em 1852, no La Porte Saint-Martin, e também aqui eu tinha colocado talvez, porque não havíamos encontrado evidências, a não ser em jornais da época, essa menção, mas agora, nos próprios arquivos municipais de Paris, nós encontramos o contrato que Denisard, ou Rivail, fez com o senhor Réjou, de uma agenciadora de artistas. Então, a partir de 1850, as suas atividades são até 1854, mais ou menos, principalmente com teatros. Ele já não está mais trabalhando na área da educação. Em 1853, ele inventa um sistema que ele chama de vaso-sifão móveis, com tubo de vidro, então ele foi inventor também. Ele já tinha inventado 2 artefatos em 1835, um conjunto para dessalinizar a água e um outro para medir várias características do vento, velocidade e outros. Então, Kardec também foi um inventor. Em 55, ele passa a ser contador da livraria Pelegot, que era uma livraria católica, e também do jornal católico L'Univers. E aqui nós já estamos terminando, espero que dentro do tempo combinado, uma visão geral de todas as atividades que Kardec realizou, né, desde a época de Verdun, né, fundando a escola de primeiro grau, depois passando para o pensionato de meninos na rua Vaugirard, depois muda para a rua de Sèvres, né, até que em 1840 ele vende o liceu para o senhor Pitolet. Enquanto isso, ele faz vários livros, né, livros de aritmética, livros de gramática, faz a tradução do Telêmaco para o alemão, né, e frequenta várias sociedades, sociedade da indústria, da agricultura, da estatística, de educação, isso tudo até 1840. Depois, ele tem um período que ele vai ter outras atividades, nós já vamos demonstrar aqui, mas na educação ele tem a escola de comércio e o pensionato de meninas, que vende em 1850, é também professor de matemática, que é a especialidade dele, e participa de algumas outras sociedades, como a Sociedade de Frenologia, de Instrução Elementar, e faz livros agora mais voltados à gramática, ditados, catecismo gramatical e outro livro de gramática. E aqui, sem ser na educação, mas naquele período até 1840, com o banco de trocas, que nós já mencionamos, com o senhor Lachatre, mas também tem uma companhia de seguros, e depois, no período de 1849 até 1855, com as atividades teatrais, e depois na livraria e no jornal Católicos. Enquanto isso, ele inicia o trabalho com a codificação. Então, nós temos, como todos sabemos, a partir de 1857, ele ainda trabalhando como contador, né, na livraria e no jornal, para depois, a partir de 62, provavelmente, ele se dedicar integralmente à doutrina espírita. Estamos terminando com alguns últimos slides. Aqui algumas curiosidades apenas com relação à grafia do nome de Kardec. Então, nós podemos ver que a sequência às vezes muda. No nascimento ele chamava Denisard Hippolyte Léon Rivail, no casamento ele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, de tal forma que foi preciso, depois do desencarne de Kardec, que Amélie obtivesse um reconhecimento, uma decisão judicial de qual seria o nome dele, pelo menos formalmente, que seria, então, nessa sequência, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Embora ele mesmo preferia, numa autobiografia,
que está disponível lá no site daquela universidade, ser chamado de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E com todas essas variações, ora com Z, ora com S, Denisard, Léon, ora com acento, sem acento. E com relação aos pseudônimos, obviamente que nós conhecemos Kardec, mas ele também usou Vilários. Vilários parece ser uma combinação das próprias letras de Rivaio, né? Então, resumindo, ele utilizou basicamente o sobrenome Rivaio nas atividades de educação, preferiu Denisard nas atividades com o teatro, Vilários no início da doutrina espírita, na verdade, antes da primeira edição do Livro dos Espíritos, e depois, finalmente, Kardec. Essa informação sobre Vilários é recente, aliás, já se sabia que no movimento espírita, né, que ele teria usado Vilários, mas a fonte primária tinha se perdido e nós reconstituímos aqui. Essa menção saiu no Jornal de Magnetismo, que é esse jornal na página central, foi escrito por Pierart. Pierart depois fundou a Revista Espiritualista, que é basicamente concorrente da Revista Espírita. Os espiritualistas da França, assim como da Inglaterra ou dos Estados Unidos, têm como principal diferença em relação aos espíritas a não crença na reencarnação, né? Creem na comunicação dos espíritos, mas não na reencarnação, diferente dos espíritas. Outra curiosidade, também não encontramos nenhuma evidência que Kardec tenha participado de alguma sociedade magnética, embora ele mesmo declare que trabalhou por cerca de 30 anos ou mais com o magnetismo, estudando o magnetismo. Mas nós conseguimos aqui na Biblioteca Nacional da França a lista de membros, pelo menos de 1852, da Sociedade de Mesmerismo do Barão do Poté, e nada encontramos lá com relação a Rivaio. Então, nós estamos terminando aqui. Essa imagem nós mostramos apenas como curiosidade, né, todo o trabalho que o CSI tem feito, né, o CSI do Espiritismo, obviamente. Então, aqui na parte esquerda, nós temos acima do nível da água, né, nesse iceberg, aquilo que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, não tão conhecidos, né? Aqui no Brasil, pelo menos com aquela polêmica sobre uma possível adulteração da 5ª edição de A Gênese, da 4ª edição do Céu e Inferno, as pessoas estão começando a ler mais, mas de acordo com as nossas pesquisas, nada foi adulterado, as duas obras são de Kardec, tanto a 5ª edição da Gênesis quanto a 4ª edição do Céu e Inferno. E mais abaixo, aqui, aquelas obras que nós já mencionamos no início, que muitas pessoas ainda não conhecem, além dos manuscritos e as cartas que agora estão sendo disponibilizados. E à direita, vários autores, e abaixo do nível d'água, eu vou até ler esses personagens, porque muitos deles são completamente desconhecidos, mas foram essenciais para a doutrina espírita, né? Então, nós conhecemos um pouco de espiritismo, mas não conhecemos aqueles que foram os pioneiros. Alguns acabaram divergindo de Kardec, se tornaram dissidentes, mas também, como nós afirmamos e vamos repetir aqui, não deixaram de contribuir quando estavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com mensagens que Rivaio acabou aproveitando nas obras fundamentais, que são Flammarion, as senhoritas Baudin, a senhorita Jaffé, a senhorita Dufault, o senhor Rose, a senhorita Rouet, o senhor Didier, o senhor Dambel, a senhora Costel, que na verdade chamava Lescaut, ela também, como Rivaio, brincou com as letras do sobrenome para que dificultasse a sua identificação, a senhora Casemajou, o senhor Rodolphe, o senhor Vézy, Jorge, ou Jorge, que na verdade é o espírito que nós encontramos lá
Evangelho segundo o Espiritismo, né? Às vezes está erroneamente traduzido para o português como Jorge, mas no original e em outras edições está correto, Jorge. Jorge era Louis-Henri Georget, um pintor que desencarnou em 1857, professor de pintura da senhora Costel e cunhado do senhor Dambel, ele era irmão da esposa do senhor Dambel. São curiosidades sobre esses personagens, né? Senhor Delane, senhor Delian, senhor Roux, senhor Sabot, que também foi secretário de Kardec depois da saída de Dambel, ele era genro da senhora Casemaju, senhor Bertrand, senhor Morin, senhor Bertrand, senhor Nivar e vários outros. Então, nós encerramos aqui. No canto inferior aqui direito, nós temos os endereços das nossas páginas, né? História do Espiritismo é o principal, porque é o que nós temos mais dedicado, mas nós temos também um que aborda questões sobre a filosofia do Espiritismo e outro sobre ciência do Espiritismo, onde analisamos vários estudos feitos em moldes acadêmicos sobre fundamentos espíritas, né? Por exemplo, experiências de quase morte, a eficácia do passe, a precisão mediúnica, a reencarnação, tudo feito nos moldes científicos, e nós fazemos esta análise. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Peço desculpas, né, porque é um assunto, às vezes, maçante, falar de história dessa forma, mas são pontos, às vezes, pouco conhecidos dos espíritas, e eu acho que, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, intelectualmente, além do lado moral, do lado intelectual, né, nós precisamos conhecer cada vez mais como a doutrina espírita foi concebida, a contextualização, né? Quais foram as influências em que os médiuns e o próprio Rivaio esteve submetido. E esse pequena biografia, né, faz parte desse estudo. Então, muito obrigado a todos pela paciência. Carlos, um prazer, viu? Olha, nós acreditamos assim que um ânimo de aprendiz, nós possamos buscar sempre, né, uma análise para ter ideias próprias e tentar entender a língua da vida, né, tentar entender o sentido das experiências. Então, um momento como esse, para nós, como nós sentimos como se nós estivéssemos no ombro de gigantes, sabe? Para ter uma visão mais ampla da vida lá na frente, nós precisamos apoiar no ombro desses gigantes e entender todo o processo, como chegamos aqui, sabe? E onde nós estamos, não é verdade? Então, não tem como você adiantar se você não apoiar em bases sólidas, sabe, concretas. O nosso barco navegou pela vida afora e chegamos num ponto. Esse ponto não foi assim de milagre, sabe? Apareceu. A nossa vida não apareceu. Ela tem um processo. E um outro pensamento que me ocorre sempre é que nós, infelizmente, nós temos essa visão romântica da vida, dos acontecimentos da vida, assim como se não necessitasse realmente de processos duros, duro mesmo, para poder acontecer, né? Nós imaginamos, vamos começar assim, nós imaginamos um Cristo pronto. Deus criou Jesus pronto. Então, hoje nós percebemos que o próprio Cristo passa e passou por evoluções, né, por etapas, experiências, né, adquiriu a sua própria escolaridade, não sabemos onde nem como, claro, evidente,
Mas você estudar a vida de um homem, como você está apresentando hoje, a história de Hippolyte, nós percebemos que não foge muito da nossa realidade. Pelo contrário, motiva-nos, sabe? Porque se nós temos dificuldades, se temos desafios pela vida e buscamos exemplos, né? E pensamos assim que esses exemplos já foram criados, prontos, nós nos sentimos muito pequenos. Agora, o contrário, quando nós percebemos as nossas próprias dificuldades e quando enfrentamos desafios e observamos esses nossos exemplos, que eles passaram também, superaram, isso dá uma motivação muito grande. Você não concorda com isso? E o CSI, vamos colocar assim, tem um papel muito importante. O que você está trazendo hoje para nós é importantíssimo, porque, de certa forma, nós não conhecemos e desvalorizamos até a nossa própria história, sabe? Os acontecimentos. Hoje eu estou assim, já passei da metade da minha existência, vamos colocar assim, e esqueço o que me trouxe aqui, né? Como valor. Então, olha, nós estamos muito encantados com o trabalho que vocês, de pesquisa muito profunda, que hoje o movimento espírita está interessado a esclarecer e trazer à tona detalhes importantíssimos. Nós agradecemos muito a sua apresentação. E vamos abrir o microfone e vamos perguntar ao Carlos, Carlos Bastos, nosso presidente do CSI, né? CSI. CSI. Vamos lá, gente. Um momento muito curioso, muito bom. Pergunta aí. Olha, escreveram aqui, ó, linda aula, uma pesquisa valiosa. Obrigado. A Rossi, fantástico poder ouvir o Carlos Sete pela seriedade das pesquisas. Muito bom. Os comentários. Pergunta pessoal. Pode. Dentro de toda a sua pesquisa, o que mais te encanta? Qual é o lado? Como você passa a ver o Revival, né? Dentro de toda a pesquisa que vocês estão fazendo, assim. É a proximidade, né? Porque às vezes o movimento espírita acaba endeusando a personagem, né? O Rivaio. E ele era um homem, né? Eu pertencia à humanidade como todos nós. Então, quando você conhece um pouco mais das dificuldades, de todos os problemas que ele passou, né? Embora a missão dele, depois, quando se tornou Kardec, né, a dedicação dele é incomparável com a nossa atividade, por exemplo. Mas, enquanto Rivaio, né, a gente acaba se sentindo muito mais próximo, né, compartilhando as mesmas necessidades, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E eu acho que isso é importante, porque, às vezes, no movimento espírita, realmente acabam colocando ele num pedestal do qual ele não precisa. Porque o grande trabalho que ele realizou como Kardec, isso está registrado nas obras fundamentais, no seu pensamento, nos conceitos que nos trouxe e que nos faz tornar pessoas melhores. Mas a grande satisfação é vê-lo realmente como pertencente à humanidade. Isso mesmo. Muito obrigada. Como o Paulinho falou, não veio pronto, né? Se criou, se fez, e ao mesmo tempo que ele fica mais perto da gente, ele fica ainda maior, por ter conseguido vencer, dedicar, superar, né? Na fé, na disciplina.
Muito bom, muito obrigada, viu? Agradeço. É, acreditamos assim que estamos bem completos, viu? Esse, esse período do nosso de acolher e de trocar experiências com o movimento espírita, com a liderança, eu vou colocar assim, do movimento espírita, através deste portal, nós sentimos falta dessa parte, sabe? Essa parte histórica, Uhum. que fica registrado. Hoje, se quisermos conhecer um pouco mais da vida do homem e político e do trabalho que ele desenvolveu, hoje os sites, a internet tem muito a oferecer. E nós agradecemos muito a você e a sua equipe, todo o trabalho de pesquisa que vocês trouxeram, muito esclarecedor, realmente é uma aula de história importantíssima para todos nós, que dá uma sustentação não só ideológica, mas uma sustentação fundamental para as ideias que vamos trazer através daquilo que aprendemos da codificação. Nós vimos lá que foram projetos arquitetados em bases sólidas, né? Muito sólidas, nada de laboratório, de criação sem fundamento. Nós percebemos assim que há uma progressão da humanidade, como nós fizemos um comentário lá no início com você, é um propósito sério e que os recursos são sérios ao aproximar da humanidade esses projetos, é porque mostra para nós que nós estamos prontos para compreender esses projetos maiores do divino para conosco, sobre a coordenação do Cristo, né? Então, nós vemos aí a presença de Allan Kardec, não milagrosamente, mas a presença dele como um ser que está integrado à humanidade e associado às dificuldades e às necessidades nossas nesse processo de progressão, de avanço e de apuramento, de tornar-se sutil o pensamento, sabe? Onde nós percebemos de forma muito bonita o bem eleva, né? E o belo nos une, né? Ou o contrário, o bem une o homem e o belo nos eleva. Então, nós ficamos muito agradecidos, muito felizes de receber você entre nós. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar nosso encontro. Tá tudo bem? Carlos, para encerrar, nós gostaríamos de te pedir que você fizesse as suas últimas considerações acerca desse tema. E depois, se for possível, você fazer a nossa prece de encerramento. Deu uma congelada, né, Carlos? Nós estamos aqui agora. A minha internet caiu, peço desculpas, acabou de entrar novamente. Eu disse o seguinte, que nós estamos muito agradecidos pela sua apresentação e pela sua pesquisa. Agradeço a sua equipe, de forma assim, bem carinhosa mesmo, e com muita admiração pelo trabalho, sabe? Pelo esforço e pelas pesquisas esclarecedoras, onde fica claro, sem nuances, né, de dúvida. Agora, para nós encerrarmos, nós pedimos assim, se for possível, você fazer as suas últimas declarações, as suas últimas palavras e fazer a prece final para nós.
Por favor. Tá bom. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessa pesquisa, né? Na verdade, várias pessoas acabaram agregando a nossa pesquisa, mas o site é conduzido só por mim, né? Mas vários colegas acabaram ajudando, como o Charles Kempf, como o Adair Ribeiro, que é do Museu Allan Kardec Online, a Luciana Farias, que é do projeto Obras de Kardec, onde você pode encontrar as obras de Kardec no original em francês, em português, comparando várias edições. Mas, então, eu agradeço sinceramente essa oportunidade, que possamos prosperar nesse intercâmbio de informações. E agora eu elevo o pensamento até o mais alto, agradecendo a Deus pela nossa existência, aos espíritos superiores que nos amparam, que nos ajudam, a Kardec por todos esses ensinamentos, que lançou luz sobre o Evangelho de Jesus, e pedimos também por todos os lugares onde haja dor, o sofrimento, muitos lares enfrentando dificuldades de toda ordem, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, que nossas vibrações possam atingir todos esses lugares, bem como as instituições, os hospitais, pronto-socorros. Pedimos pelos médicos, enfermeiros, pelos voluntários e por todos os assistidos, estejam eles também em asilos, orfanatos. Pedimos pelas cadeias públicas e também pelos que já desencarnaram, alguns sofredores, outros obsessores, que todos possam receber um pouco de luz. Pedimos pelos dirigentes do plano físico e do plano espiritual, e também pelos nossos colegas, amigos, parentes, vizinhos, pela nossa própria família e por nós mesmos. Eu agradeço também a todos que tiveram a paciência de nos ouvir ou que ainda irão ouvir a live gravada. Que assim seja. Muito obrigado. Muita gratidão, muito esclarecedor. Deus Que agradeço. abençoe e muita paz para você, viu, meu irmão? Muito obrigado.